Inicialmente, voz da educação, maior governador da história de Rondônia, Confúcio Moura, é um privilégio voltar e tê-lo aí na mesa da presidência dessa sessão. Aos meus irmãos Girão e Paim, Paim e Girão, o obrigado de sempre nas nossas permutas constantes aqui nessa casa. Na minha primeira subida à tribuna após o recesso parlamentar de julho, informo que isso só acontece hoje, 19 de agosto de 2025, por determinações médicas. E por falar médicas, o Confúcio, que está na presidência da mesa, é médico, e eu fiquei feliz porque ele aprovou o tratamento que eu tenho feito, que se chama quetamina, que pouca gente conhece. Ele aprovou completamente, inclusive já fez o mesmo com a sua esposa, e eu fico feliz de ouvir isso dele, em função da polêmica criada desde que eu me afastei, e fiquei acompanhando o trabalho de todos vocês, os pronunciamentos de todos e todas aqui do hospital. O meu assunto é a guerra comercial, que o governo dos Estados Unidos estabeleceu com quase 100 de países. Tarifas a produtos importados foram impostas de maneira aleatória, com um mínimo de 10%. O Brasil, que compra mais do que vende para os Estados Unidos, foi contemplado, estranhamente, com o índice mais elevado, 50%. Não entro na área política. A justificativa: ações do governo brasileiro vêm constituindo, abre aspas, ameaça incomum e extraordinária à segurança nacional, à política externa e à economia do país norte-americano, fecha aspas. Soa estranho, senhoras e senhores, a nação mais poderosa da Terra se dizer ameaçada pelo Brasil, um país que não se envolve em contenciosos desde a Guerra do Paraguai há mais de 150 anos e cuja Constituição, no plano internacional, defende princípios como a não intervenção e a solução pacífica dos conflitos. Se de um lado parece faltar racionalidade, destaco a serenidade e o equilíbrio do governo brasileiro, com todas as minhas divergências, especialmente com o presidente Lula, não fez uso de retaliações, recorreu à OMC, lançou um plano de socorro às empresas afetadas pelo tarifaço indevido e tem usado argumentos técnicos nas manifestações formais sobre o assunto. A última delas aconteceu ontem. Falo da resposta encaminhada ao escritório do representante comercial dos Estados Unidos, que, a pedido do presidente Donald Trump, abriu investigação contra o Brasil por supostas práticas desleais com base numa lei interna de 1974. O documento de 91 páginas, assinado pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, contesta a legitimidade das ações do escritório comercial dos Estados Unidos, dizendo não haver base jurídica ou factual que sustente as alegações contra o Brasil. Sobre o PIX, um dos alvos da investida trumpista, o documento assinala que o mecanismo ampliou a participação dos brasileiros no sistema bancário e aumentou a participação de empresas privadas, inclusive companhias americanas, no mercado de pagamentos eletrônicos. Ao enfatizar que o PIX recebeu elogios do Fundo Monetário Internacional e da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, o documento brasileiro destaca que outros países têm adotado iniciativas parecidas, inclusive os Estados Unidos. Lá,
o Banco Central o oferece um sistema chamado FedNow, de funcionalidades semelhantes ao Pix. Sobre o questionamento do governo Trump ao bloqueio de redes sociais e suspensão de perfis pela justiça brasileira, o documento nega que tais decisões, inclusive ordens do STF, tenham resultado em medidas discriminatórias que prejudiquem o direito de companhias americanas de atuarem no Brasil ou competir em mercados globais. A resposta brasileira, pátria amada, assinala que é prática normal o estabelecimento por legislações nacionais de requisitos formais para o funcionamento de empresas estrangeiras em seu território para efeito de responsabilidade jurídica, e argumenta que o Brasil se esforça para equilibrar direitos fundamentais e combater crimes online de acordo com seu sistema jurídico e valores sociais. Tarifas preferenciais, taxação de etanol, medidas de anticorrupção, desmatamento, todos os tópicos da investigação foram respondidos pelo governo brasileiro. Em relação à propriedade intelectual, o Brasil sustenta que cumpre padrões internacionais e mantém marcos regulatórios em linha com os acordos da OMC, a Organização Mundial do Comércio. Agora, é esperar pelos desdobramentos. No dia 3 de setembro, o USTR vai fazer audiência pública na qual representantes de empresas, entidades e órgãos governamentais apresentarão argumentos. A resposta brasileira, com fundamentos técnicos, é a reafirmação de que o governo Lula III quer negociar, sempre deixando claro que não concorda com o uso de argumentos políticos para justificar decisões comerciais. Afinal, o que está em jogo é a nossa soberania, e soberania é fundamento inscrito no artigo 1º da Constituição brasileira. Defender a soberania nacional é honrar a nossa Constituição, dever de todos os brasileiros, sobretudo nós políticos. Senador por Goiás, não esqueço que, ao ser empossado em 2019, prometi manter, defender e cumprir a Constituição, assim como sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Foi um privilégio voltar ao convívio de todos e todas nesta casa que merecem o meu respeito, embora na outra casa tenha gente decepcionando o país, mostrando que não é contra o governo e sim contra o país. Ou seja, existe ainda na classe política quem ama a frase quanto pior, melhor. E essa frase eu tenho verdadeiro ódio por ela, porque eu amo o meu Brasil e quero vê-lo bem cada vez mais. Deus e saúde a todos e todas, especialmente os funcionários desta casa, maior patrimônio, a minha saudade de cada um, do carinho de cada um para comigo. Estou de volta, vou continuar o tratamento, ainda mais agora super recomendado pelo médico Confúcio Moura, que está na presidência da sessão, e se Deus quiser, sairei dessa, como já saí de situações piores nessa vida, em que a gente que tem Deus do lado, e eu como devoto de Nossa Senhora da Aparecida, e como homem também apaixonado pela religião espírita, eu não tenho nenhuma dúvida que estarei forte, estarei resistente, resiliente e sempre aqui cumprindo o meu dever. Presidente Confúcio Moura, obrigado, e creio que mais uma vez cumpri o meu tempo determinado pela casa. Agradecidíssimo.